começarmos a aula de hoje. Em aulas passadas, nós trabalhamos com determinados aspectos relacionados à Primeira Guerra Mundial. Então, eu falo, né? Esse século XX pega um período histórico muito bom de ser trabalhado. Muito bom porque gera um interesse muito forte nos alunos. Os alunos têm um conhecimento prévio muito bom a respeito desses assuntos, né? A Primeira Guerra, nazifascismo, até a própria Revolução Russa mesmo. A Segunda Guerra nem se fala, Guerra Fria. Então você tem uma atuação do cinema, documentários e o trabalho mais acadêmico de historiadores que enriquecem o conhecimento histórico sobre esses assuntos. Então, e isso torna o trabalho do professor um trabalho mais facilitado. Então, né, lembrando, por que eu estou falando isso? Porque na aula de hoje nós vamos continuar trabalhando com a Primeira Guerra Mundial. Então, na aula passada, meninos, só para lembrar, eu trabalhei com os antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, né, na verdade, eu nem terminei os antecedentes, aos fatores, aos eventos que levaram ao conflito. Porque não foi a morte de um arquiduque, de um príncipe famoso, importante, somente isso não causou a guerra. A morte de Francisco Ferdinando, né? Mas você tem, né, uma série de eventos no qual se encontra o pan-germanismo, o pan-eslavismo, a política de alianças militares, o imperialismo. Todos estes foram eventos que levaram, né, a uma relação conflituosa entre as potências europeias. E aí vamos compartilhar a tela para nós continuarmos neste interessante assunto. Então vamos lá. Primeira Guerra Mundial. Compartilhar. A crise do Marrocos, mais um evento, mais um antecedente do conflito. Então, ou seja, né, você tem a crise do Marrocos pode ser enquadrada dentro da chamada paz armada, no qual um conflito que seria iniciado aqui por franceses e alemães levaria à generalização do conflito. Mas nesse momento, e lembrando, né, esses conflitos ocorreram na África. A Europa continuava ali naquele momento de paz. Mas as nações que controlavam ali os seus impérios ultramarinos, né, seus impérios na África e na Ásia, principalmente na África, estavam ali entrando em choque, como foi o caso da crise do Marrocos. E aí, Luiz, se tiver como, você lê para nós o 3, a crise do Marrocos? Eu tenho o 3.2, fazendo um favor. Lei. A crise do Marrocos. Desacordo entre França e Alemanha quanto ao domínio do Marrocos. Desembarque do imperador alemão em Casablanca e Conferência de Algeciras, 1906. Bombardeio de Agadir, 1911. Então, até aqui. Em primeiro lugar, gente, lembrando, o imperialismo era uma ação militar das potências, principalmente das potências europeias, sobre a África e a Ásia. Mas não era somente uma ação militar. Era também um acordo dessas potências europeias com as elites regionais. Então, eu vou até colocar isso no chat, porque isso é importante de lembrar. E eu já vou pegar o gancho para eu explicar o porquê que eu estou falando disso. O imperialismo se deu por ataques militares, vamos dizer assim, militares, mas também a partir de acordos entre as elites locais e as potências europeias. Bom, dito isso, o Kaiser, o imperador, imperador, nesse caso é a mesma coisa. O imperador alemão vai ao Marrocos para tentar costurar um acordo entre a Alemanha, ele como chefe de Estado alemão,
e as elites marroquinas, para que eles ali, ou pelo menos uma parte do atual Marrocos, deixasse de ser colônia da França e aderisse à ideia de colonização da Alemanha. Lembrando que a Alemanha chegou atrasada nessa corrida colonial, e é lógico que isso acabava por deixá-la insatisfeita. E aí, gente, esse desembarque do imperador alemão foi uma tentativa dele de angariar apoios a partir dessa comitiva, né, dessa chegada, desse reconhecimento do território. É lógico que soldados franceses que se encontravam no Marrocos não ficaram satisfeitos com essas ações. E aí você tem, né, um ponto de tensão, um ponto de dificuldade que acaba levando ao bombardeio de Agadir em 1911. Bombardeio praticado por quem? Pelos alemães. Contra quem? Contra os franceses e contra os próprios marroquinos. Mas, contudo, naquele momento, eles ainda conseguiram costurar um acordo para não levarem, para não chegarem a um conflito. Lembrando, né, que as alianças militares, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, já estavam formadas. Em 1911, as alianças militares, pela primeira vez na história da humanidade, alianças militares foram formadas antes de um conflito, já estavam prontas. Mas ali, gente, por bom senso, por medo ou por várias outras coisas mais, não houve a guerra. E aí, deixa eu ver o chat aqui. O Marrocos, o Luiz, era francês. Foi uma colônia francesa. Grande parte do norte ali do norte da África, Marrocos, Argélia, se eu não me engano, a Tunísia, todas essas regiões aqui foram de colonização francesa. E aí, lógico, a região com alguns recursos naturais, ela vai ser disputada pela Alemanha, que também demandava esses recursos naturais. Lembrando, essa região até hoje, se eu não me engano, é rica em petróleo, né? Naquela época também. Bom, vamos lá. O que faz a guerra estourar, né? Digamos assim, o estopim da guerra. O que é o estopim? Né? Aquela espécie de ferrinho que você tira da granada e faz explodir. Então, qual foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial, né? Luiz, por favor, lê para nós até o 4, fazendo um favor. Os conflitos dos Balcãs e o estopim da guerra. Sérvia, ponto de disputa entre Áustria e Rússia pela hegemonia dos Balcãs. Anexação da Bósnia-Herzegovina pela Áustria e promoção da independência da Albânia. Formação de diversos grupos nacionalistas na Sérvia e o assassinato do príncipe arquiduque Francisco Ferdinando. Ultimato governo de Viena e política das alianças. Sucessivas declarações de guerra entre 28 de julho a 4 de agosto de 1914. Alinhamento das colônias e suas metrópoles. Então, vamos ver esse último pingo d'água que faz o copo transbordar. Qual seria o último pingo d'água, né? A morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Meninos, para vocês que gostam de curiosidades, né? Existe um canal chamado... Existem vários que falam sobre isso aqui, né? Mas um que eu gosto, que outro dia eu estava vendo justamente algumas curiosidades sobre a morte do arquiduque, os fatos desconhecidos. Vale a pena vocês darem uma olhada nele depois, digitando lá, né, fatos desconhecidos, Primeira Guerra Mundial. Vocês vão achar uma série de bons vídeos sobre o assunto. Voltando aqui ao caso da Primeira Guerra Mundial, né, em primeiro lugar, o que um príncipe da Áustria estava fazendo na Sérvia? Estava buscando apoio para a formação de um império triplo. Gente, a Áustria já era chamada de uma monarquia dual, formada por dois países, Áustria e Hungria.
Na verdade, pegava a Áustria, pegava a Hungria, pegava parte da Romênia, pegava o norte da atual Itália, pegava uma parte do território alemão. Enfim, né? A Áustria, naquele momento, a Áustria-Hungria, era um império era um império multiétnico, ou seja, né, que vários povos de diferentes nacionalidades viviam naquela região. Ô, Luiz, um dos motivos foi esse. O Luiz me perguntou aqui, né? Um dos motivos para a Primeira Guerra Mundial foi a expansão alemã, ou seja, né, a vontade da Alemanha de ter mais colônias? Sim. Um deles. Você tem o revanchismo francês, a política de alinhamento dos povos de origem russa. Então, tudo isso aqui, né, acabou levando à Primeira Guerra Mundial. E aí, voltando ao caso da Áustria, né, o Francisco Ferdinando foi para os Balcãs, né, para tentar ganhar o apoio das elites locais para a formação de um império triplo, que seria formado pela Áustria, pela Hungria e pela Sérvia. Chegando lá, ele é assassinado a partir de uma ação do grupo terrorista Mão Negra. Meninos, em outro momento, a morte do Francisco Ferdinando seria um conflito isolado. Um conflito isolado entre austríacos e servos. Mas, graças à política de aliança, as políticas, na verdade, de alianças, você tem sucessivas declarações de guerra. Como? A Sérvia era aliada da Rússia. A Rússia era aliada da França. A França era aliada da Inglaterra. Por sua vez, do outro lado, a Áustria era aliada da Alemanha. A Alemanha era aliada da Itália. A Alemanha também era aliada do Império Turco-Otomano. Então, aqui, houve ali sucessivas declarações de guerra graças àquela política de alianças colocada em prática antes mesmo de um conflito acontecer. Então, a Europa estava ali como um enorme barril de pólvora, que o assassinato do arquiduque, do príncipe Francisco Ferdinando, foi a faísca que fez o barril de pólvora explodir. E, meninos, tá, até agora eu tenho falado muito da Europa, mas por que então chamá-la de Primeira Guerra Mundial? Porque ocorreu um alinhamento das colônias com as metrópoles. Como as colônias ajudaram as suas metrópoles na Primeira Guerra Mundial? Até mandar fazer essa pergunta no chat aqui. Como as colônias ajudaram as metrópoles durante a Primeira Guerra. Então, vamos lá para a resposta, né? Matéria-prima e soldados, que foram fundamentais para engrossar as fileiras, tanto do exército inglês quanto do exército francês. Flávio, e a Alemanha nisso aí? A Alemanha não tinha tantas colônias quanto esses dois. Não, e, logicamente, as suas colônias eram mais vazias, demograficamente falando. Logo, ela acabou, no meu exemplo, a Tríplice Entente acabou contando mais com a ajuda das colônias. Agora, meninos, as colônias causaram algum desequilíbrio grandioso na contagem de soldados da guerra? Não, porque a Alemanha tinha um exército muito bem preparado, mas muito bem preparado mesmo. Então, vamos ver aqui outro ponto também, né? Gente, alguma pergunta até aqui? Então, continuemos. O desenrolar da guerra. Então, até agora, nós estávamos nos antecedentes da guerra. Agora, vamos ver os conflitos, o posicionamento dos exércitos,
as batalhas, o equilíbrio de forças, quem fez o quê a partir do desenrolar dos conflitos. E, Luiz, por favor, lê para nós até o 4.2, a Guerra de Trincheiras. O desenrolar da guerra, as operações militares, movimentação dos exércitos e desenvolvimento de grandes batalhas, plano de Schlieffen, invasão da Bélgica e reação da França, equilíbrio das forças entre os exércitos inimigos, derrotas russas no fronte oriental. Então, em primeiro lugar, movimentação dos exércitos. Como eu mesmo falei na aula passada, você vivenciou na Europa a chamada paz armada. O que foi a paz armada, né? Período no qual as potências não entraram em conflitos diretos umas com as outras, mas se prepararam financeiramente, tecnologicamente para o conflito. E aí, quando o conflito explode, as movimentações dos exércitos foram ali marcantes. E a Alemanha, né, começa com alguma força, a partir do que ela chamou aqui, né, de plano Schlieffen. Qual que era o plano? Qual que era a ideia do plano Schlieffen? O ataque da França a partir da Bélgica. Então, ou seja, né, não haveria um ataque direto. Primeiro, o exército alemão atravessaria pela Bélgica e depois chegaria até o oeste, não, menos assim, o leste francês. Entretanto, vendo a invasão da Bélgica, os franceses posicionaram seus exércitos na fronteira. E aí se prepararam muito bem para esse ataque do poderoso exército alemão. E aí, meninos, vai ocorrer um equilíbrio de forças muito grande entre franceses e ingleses. Com batalhas, né, com algumas das batalhas mais sanguinárias da história de todas as guerras mundiais. Com dois destaques, gente. Batalha... Oh, caramba, desculpa. Aqui. Batalha do... Se eu não me engano, é assim mesmo que fala, Marne, e Batalha de Verdun. Nessas duas batalhas, a resistência francesa foi feroz. E aí, com as forças equilibradas, o que foi criada? O que foram criadas aos montes, as trincheiras. Meninos, o que eram as trincheiras? Eram buracos de em torno de 1,5 metro a 2 metros de profundidade, com quilômetros de extensão, para posicionar os seus exércitos e ficar em posição vantajosa em relação aos inimigos. Então, tanto os franceses quanto os alemães, principalmente, fizeram essas trincheiras. E aí começa o que se chama da guerra de trincheiras. E por que a guerra de trincheiras era eficiente? Caso algum exército tentasse furar as trincheiras, ele ficava em situação muito difícil. Por quê? Porque quando ele saía da sua trincheira e tentava avançar, o exército inimigo tinha ali um posicionamento privilegiado e acabava abatendo em grande parte os inimigos. Então, por isso que as trincheiras foram este momento de equilíbrio do confronto. Agora, o que as trincheiras trouxeram para a guerra, além de equilíbrio? Exaustão. Por quê, meninos? Quando a Primeira Guerra começou, todo mundo achou que seria um confronto, um conflito breve. E aí todo mundo, tanto do lado da Tríplice Aliança, quanto do lado da Tríplice Entente, acreditava-se que até o Natal de 1914, os soldados estariam na guerra, em casa. E não foi isso que aconteceu. A partir do primeiro Natal da Primeira Guerra, né, o Natal de 1914, a opinião pública, tanto da Alemanha, quanto da Inglaterra, quanto da França e de outros países mais envolvidos no conflito, a opinião pública que apoiou o conflito,
vai começar a se colocar contra ele. Deixa eu ver aqui. Foi aquela. Não, Yara, não foi aqui. Foi na Segunda Guerra Mundial. Bem lembrado que eu ia acabar esquecendo de falar da Rússia. Meninos, daqui a pouco, ainda hoje eu acho, nós vamos trabalhar com alguns aspectos relacionados à Revolução Russa. E aí, gente, a Rússia era destacada por ser um grandioso império, por ter muito armamento, por ter, como eu posso dizer assim, né, um numeroso exército, mas ela não tinha tecnologia para estar na guerra. Então, ou seja, né, com pouca coisa, a Alemanha, no fronte oriental, paralisou o exército russo. Então, ou seja, o exército russo não avançava, por conta também do apoio dado, né, do Império Turco-Otomano aos alemães, isso ajudou muito, né, o controle do chamado Estreito de Dardanelos, né, que é aquela região ali próxima à África e à Europa, próxima a Istambul, na atual Turquia, foi de fundamental importância para a paralisação, o congelamento do exército russo. E aí o que aconteceu com o exército russo na Primeira Guerra Mundial? Passava fome, passava frio, passava sede e não avançava. Muito pelo contrário. Quando entrava em batalha com os alemães, eram costas sucessivas. Então, ou seja, daquele modo a guerra estava equilibrada. A Rússia apanhando na frente oriental e os exércitos da Alemanha e da França se batendo, se matando na frente ocidental. Vamos continuar aqui, pessoal, pela chamada Guerra de Trincheiras, né? E aí, por que foi chamada de Guerra de Trincheiras? Pelas enormes, pelas quilométricas trincheiras feitas durante o confronto. Então, as trincheiras, gente, chegavam a ter algumas trincheiras de comprimento, chegavam a ter mais de 200 quilômetros. E de altura, como eu mesmo falei, né, era em torno de 1,5 metro a 2 metros, quando muito, para você poder visualizar o seu inimigo. Bom, vamos continuar aqui. Luiz, por favor, até o 4.3. Estagnação do exército alemão, construção de trincheiras e táticas de ataque ofensivas relâmpago. Guerra defensiva e milhares de mortes. Avanços da tecnologia de guerra. Tentativa de romper o impasse na frente ocidental. Busca por novos avanços tecnológicos. Desenvolvimento do gás veneno pela Alemanha em 1915. Convenção de Genebra em 1925. Desenvolvimento do tanque, coluna motorizada, aviões e submarinos. Então, vamos pegar em partes aqui. O que é algo estagnado? É algo que fica parado, imóvel. Então, o exército alemão na frente ocidental, ou seja, junto à França, estava parado, estava imóvel. E aí vocês podem me perguntar, Flávio, mas se fosse o caso de um exército furar uma trincheira, acontecia? Acontecia. Entretanto, quando o exército ali que estava sendo derrotado via que a trincheira estava sendo ali transposta, ele construía outra logo mais à frente. E aí o que acontece? Nova paralisação, nova estagnação do exército. Então, isso aconteceu tanto para franceses quanto para alemães. Então, por isso que a Guerra de Trincheiras marcou esse momento de 2 anos, não foi pouco tempo, de 2 anos de paralisação dos conflitos. Lembrando, gente, vida nas trincheiras, piolho, rato, barata, comida estragada. Então, quando o sujeito não morria com um tiro na cabeça ou com um tiro no peito, ele poderia morrer da doença transmitida pela urina do rato, que agora esqueci o nome, podia morrer de outros problemas causados por uma falta de higiene. As trincheiras, né, se caracterizaram por ser locais de uma umidade muito grande, era muito calor e muito fedor, gente. E muito fedor.
Então, né, apesar das táticas ofensivas de guerra relâmpago, isso não evoluía. Vendo aqui, dizem que a leptospirose matava mais do que arma. Sim, é verdade. Alguns falam, logicamente. Eu não creio nisso, não, mesmo porque as armas aqui estavam muito letais, mas que a leptospirose matou muitos soldados, isso é inegável. Mas não matou mais que as armas, não. Isso aí é uma mentira. Então, gente, outro ponto também, né? Avanço da tecnologia de guerra. Então, ou seja, pessoal, gente, o que era um avião no início da Primeira Guerra Mundial? O avião era um objeto, um equipamento feito com algumas colunas, algumas partes de ferro com um grande envelope de pano. Segundo o que eu já escutei, não sei se isso é verdade ou não, os primeiros aviões que sobrevoavam na guerra, eles eram alvejados com pedra. Então, quando eles davam rasante, vinha um soldado jogar uma pedra maior nele e ele dava uma pequena desmontada. Então, lembrando, os aviões evoluem muito nestes 5 anos de guerra. Você tem um equipamento mais pesado, um equipamento mais resistente ao final do confronto. Outro, além disso, as armas de fogo que já tinham passado, né? Eu tô vendo aqui, o Luiz, a minha internet parece que segunda-feira pega birra para não funcionar. Dificuldade. Mas vamos tentar continuar aqui. Qualquer coisa eu vou para a sala para ver se melhora um pouco. Mas a primeira aula já está terminando. Meninos, e outras coisas mais, como as colunas motorizadas, os próprios submarinos. Lembre, gente, submarino, avião e até mesmo, eu não sei se coluna motorizada, mas submarino e avião não são invenções da Primeira Guerra Mundial. Os submarinos já eram usados na Guerra de Secessão dos Estados Unidos, mas que evoluíram muito na na Primeira Guerra Mundial. O tanque, esse sim, é uma invenção da Primeira Guerra. E foi ele o responsável por furar a guerra de trincheiras. Lembrando, gente, quem desenhou o primeiro protótipo, primeiro projeto arquitetônico de tanque na história da humanidade? Pode dar um chute. Essa é mais fácil que vocês imaginam, viu? Luiz, quem que você acha? Leonardo da Vinci. Exatamente. Foi o Rodrigo que falou, né, Rodrigo? Exatamente, Rodrigo. Leonardo da Vinci já desenhava um protótipo de um equipamento que funcionava ao modelo de um tanque de guerra, lá no Renascimento. O homem era um gênio. Ô, Luiz, por favor, lê o 4.3 para nós. Pode ler o 4.3 e o 4.4 também. Armamento das forças belicosas, greves e revoltas contra os Estados Unidos em 6 de abril de 1917. Guerra submarina desencadeada pela Alemanha contra os Estados Unidos. Pode ler o 4.4 também. Tratado de Brest-Litovsk. Contra os Unidos. Grande ofensiva da Tríplice de julho de 1918. Implantação da República de Weimar e assinatura de um armistício. Então, vamos terminar essa parte aqui. A entrada dos Estados Unidos na guerra. Eu vou tentar mudar de lugar, gente. Que internet, eu vou te falar, do Bela é foda. Meninos, presta atenção. A entrada dos Estados Unidos na guerra. 1917 é chamado de o ano crítico. Por que o ano crítico? Só vencer a escuridão aqui.
Por que ela é chamada de um ano crítico? Porque marca justamente a entrada da Rússia a saída da Rússia do conflito e a entrada dos Estados Unidos. E, gente, a Rússia saiu, é aquela coisa, tchau e benção. Não fez tanta falta assim, mas já a entrada dos Estados Unidos, essa sim fez a diferença. Por quê? Porque os Estados Unidos entraram na guerra com 2 milhões de soldados bem treinados, bem armados e com tanques de guerra. O que os tanques de guerra fizeram com as trincheiras? Eles simplesmente furaram as trincheiras. E aí, né, houve, né, a expulsão dos alemães do território francês e como eu posso dizer assim, né, e o início da ofensiva para a tomada da Alemanha. Lembrando, meninos, que na Primeira Guerra Mundial a Alemanha não foi derrotada no campo de batalha. Vamos chegar nesse ponto. Antes de falar sobre isso, né, ano de 1917, Estados Unidos entram, Rússia sai. Saem por conta desse tratado de Brest-Litovsk. O que era esse tratado, né? Tratado de... Melhorou, gente? É foda, só funciona aqui mesmo. Brest-Litovsk. Acordo entre a Alemanha e Rússia que determinava a saída dos russos da Primeira Guerra, além de uma pesada indenização aos alemães. Tá, Yara, era para passar para todo mundo. Esse foi o acordo de Brest-Litovsk. Meninos, esse acordo de Brest-Litovsk, né, acabava por finalizar a situação na frente oriental, na Rússia. E aí, né, nesse mesmo ano, nesse momento, a Rússia já passava pelo processo da Revolução Russa. Então, ou seja, né, você já tem um movimento revolucionário que visava tirar ali os antigos donos do poder. E aí, gente, esse aumento da ofensiva agora da França, da Inglaterra e dos Estados Unidos, principalmente, vai fazer com que a Alemanha assine um armistício. O que é um armistício? É um cessar-fogo para se discutir os acordos de paz. E aí que veio o problema. Qual foi o problema? Foi justamente os pesados tratados de paz impostos aos alemães. Então, meninos, nós vimos, se fosse perguntar quem causou a guerra, você não teve um causador da guerra, você teve ali vários eventos, mas a culpa caiu justamente em cima da Alemanha, por conta do revanchismo francês. Os franceses nunca engoliram bem aquela derrota ainda na Guerra Franco-Prussiana, e a paz dos vencedores foi pesada. Luiz, para terminar a aula de hoje agora, né, para nós passarmos para os exercícios, vamos aí para a paz dos vencedores. Pode ler o 5 e o 5.1, fazendo favor. A paz dos vencedores. Reunião dos países vencedores no Palácio de Versalhes, em 1919. Exclusão dos vencidos e da Rússia socialista. 14 pontos de Wilson. Tríplice entente. Interesse em considerar os derrotados como os responsáveis pela guerra. 5.1 também? Uhum. Tratado de Versalhes. Objetivo de impedir que a Alemanha voltasse a se fortalecer. Ameaça dos Três Grandes e assinatura do Tratado de Versalhes. Distribuição das colônias alemãs entre os vencedores.
A França recebeu Camarões e Togo, a Inglaterra com a África Oriental e divisão das demais colônias entre Japão, Bélgica, Nova Zelândia e Austrália. Então, até aqui. Em primeiro lugar, né, Palácio de Versalhes. Olha só como é que a história parece que tem uma hora que é um gato girando em torno do rabo. Foi no Palácio de Versalhes, em 1870, melhor dizendo, em 1871, que a França assina a sua derrota na Guerra Franco-Prussiana. Lá, ainda, né, que marcou o fim do Império de Napoleão III. É em 1919, no Palácio de Versalhes, que os alemães assinam a sua derrota na Primeira Guerra Mundial. E é no Palácio de Versalhes, na Segunda Guerra Mundial, que os franceses assinam o reconhecimento o reconhecimento da vitória alemã na guerra contra eles até 1940. Então, ou seja, né, o Palácio de Versalhes tem esse caráter simbólico dentro dessas guerras entre o século XIX, o final do século XIX e a primeira metade do século XX. Então, nos tratados de paz, a Rússia socialista, né, pelo fato de ter passado pela Revolução Socialista, foi excluída dos pontos dos acordos, né, de guerra, só pelo fato de ter passado por uma revolução socialista. Além disso, os vencidos, né, a, a Alemanha, a Hungria, a Áustria, o Império Turco Otomano, todos esses não foram chamados para as rodas de negociação. Mesmo que o presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos defendesse isso. Então, o que determinava os 14 pontos de Wilson? Né? O que determinava esses 14 pontos defendidos pelo ex-presidente Woodrow Wilson dos Estados Unidos? A chamada paz sem vencedores, que as nações europeias se aliassem para ajudar numa própria reconstrução. O que acontece? Entretanto, o Woodrow Wilson adoece, morre, ele morreu de gripe espanhola, inclusive, e os 14 pontos de Wilson são jogados na lata do lixo. Com a Inglaterra e a França no processo dos acordos de paz, o que vai acontecer com a Alemanha? Ela foi castigada por conta da sua derrota na Primeira Guerra Mundial. Foi pesada, perdeu territórios, foi proibida de armar seu exército, passou posteriormente por uma grave crise econômica, e todo esse cenário de derrota promoveu ali um sentimento de revanchismo que leva à Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que nós vamos ver mais para frente. Meu tempo está terminando, daqui a pouco vamos para os exercícios. Aí na próxima aula, gente, nós veremos os outros tratados, tá bom? Ah, gente, internet